Oi, pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo ótimo? Viu? Bom, eu acabei agora Oi, Thalita, pessoal, já tô chegando aqui. Acabei uma live agora com o Rafa Kiel, foi muito legal, falando sobre constelação, mas toda vez que eu começo esse papo aqui, é pouco. 1 hora é pouca. Então eu falei, eu vou fazer sempre então, na sequência a minha parte aqui de constelação com vocês. E eu queria só avisar que tem um quadradinho, eu vou colocar mais ou menos aqui para vocês verem. Então, na parte de baixo, tem um quadradinho com ponto de interrogação. Apareceu aí para você, Wilson? Então, vocês me mandem as perguntas por esse quadradinho aqui, tá? E aqui tem um aviãozinho, aqui que é como se fosse um aviãozinho de papel. Manda para alguns amigos de vocês, porque às vezes o que nós vamos estudar aqui agora, né, que são perguntas e respostas, ele pode solucionar e ajudar alguém. Então eu vou pedir, eu esqueci de pedir isso na live do Rafa, pedir muito coraçãozinho aí para vocês, se vocês puderem subir os corações aqui, porque quanto mais corações a gente ganha numa live, eu tô falando com o pessoal do Instagram e tô falando aqui com o pessoal do Face também, tá? Então aqui no Instagram, esses corações, eles vão entregar para mais pessoas essa live, tá? Então, eu já tenho umas perguntas aqui, ó, já tá chegando, já tem uma pergunta aqui. Aqui, olha, a primeira, como lidar com o luto? Eu atendo muitas pessoas durante as constelações que o que acontece, a pessoa ou ela não viveu o próprio luto, ou alguém da família delas não viveu esse luto. Então o que acontece? Se o meu bisavô morreu, eu vou dar um caso concreto para vocês. Então, meu bisavô do lado materno, ele foi para a guerra e não voltou. Então a família não velou o corpo do meu bisavô. Então o que acontece? A minha bisavó fica viúva e aí esse luto pode não ser vivido durante a minha família. E aí o que nós temos de problema quando eu não vivo esse luto? Eu começo a olhar para um outro lugar, em vez de eu vivenciar aquilo, dar um lugar no meu coração, e aquilo é bem profundo, eu pego e nem penso nisso. Então, essa semana eu fiz uma constelação de uma moça que ela estava desesperada, que a mãe dela estava doente. Durante a constelação, apareceu que ela não tinha olhado para o luto, para a morte. Então, assim, a possibilidade de entender que a vida é feita de ciclos, que Deus já fez a vida com esses ciclos das 4 estações, durante o dia, depois nós vamos para a noite. Então, é viver nós vamos viver a nossa missão intensamente, para que a gente possa deixar um legado, para que a gente possa evoluir. Então, tem muitas pessoas que não percebem que isso daqui é um ciclo, tá? É um ciclo que eu vivo e uma hora eu vou ter que fechar esse ciclo. E essa moça não tinha se dado conta, apesar de pensar sobre outros temas, ela não tinha se dado conta que ela não havia pensado em viver um dia sem a mãe. E quando a gente pensa em perder, vamos supor, a mãe, muitas pessoas não fizeram ainda esse exercício de pensar que um dia a nossa mãe que nos deu a vida, ela pode não estar mais com a gente, né? Então, eu conversando com essa moça, então nós chegamos a um ponto que ela se lembrou de uma cachorrinha que ela tinha, que havia falecido, mas a mãe dela, os pais dela, não deixaram com que vivesse esse luto e falaram assim, a cachorrinha desapareceu, ela ficou doentinha e ela sumiu. Então ela não viu a cachorrinha morta, ela não fechou o ciclo com a cachorrinha e naquele mesmo dia apareceram com outra cachorrinha para ela. E aí ela foi falando para mim, ela falou assim, você sabe que a minha família tem um problema muito grave, ela não consegue viver o luto, ela não consegue interiorizar o luto. E aí nós demos um lugar no coração para aquela cena daquela criancinha recebendo o novo sem ter fechado o ciclo com a cachorrinha
anterior. O que acontece? Muitas vezes são experiências ótimas na nossa vida, passar por isso através do nosso animalzinho de estimação, que é o nosso amigo mais próximo, mas que ele está à disposição do campo, ele está à disposição de algo maior para nos mostrar, inclusive, o que é um amor incondicional e também o luto. Então, essa é a pergunta, então vou fechar agora aqui. Eu tive uma outra pergunta aqui, eu não vou nem escrever, mas é que já me mandaram no dia anterior, deixa eu ver se aqui tem, se eu consigo já pegar a outra aqui da... A Gi perguntou assim, quantas sessões, quantas mais sessões eu fizer, é melhor ou não necessariamente? Não necessariamente. Então é assim, a constelação, eu falei na live anterior e vou complementar aqui para vocês, a constelação, ela é diferente de uma terapia convencional, porque a terapia convencional, nós vamos dar um zoom, e nós vamos aumentar aquele problema, para que a gente possa trabalhar um pouquinho em cima daquele problema, e vamos várias vezes em problemas assim, com a mãe, com o pai, a sua infância, um bullying, um relacionamento afetivo que não deu certo. E aí o que acontece depois? Quando a gente vem fazer uma constelação, eu preciso fazer várias vezes? Não necessariamente, porque eu vou dar um zoom out, eu pego um helicóptero e eu vou olhar a ilha como um todo. E esse zoom out, ele é conclusivo, porque eu vou observar aonde estão os problemas. Então, isso é muito interessante, porque, assim, tem pessoas que chegaram e fizeram uma constelação, resolveram todo o alicerce da casa e não voltaram mais. Por quê? Porque através disso não teve um problema grave, mas com o que a constelação ensinou, ela conseguiu isso, ela vai solucionando outros problemas. Algumas pessoas, elas foram até a metade da casa, como se fosse uma construção, resolvemos o alicerce, vamos até a metade dessa construção da casa, e aí o que acontece depois disso? Às vezes aconteceu uma rachadura que ela não tinha visto, então aí ela pode fazer novamente uma constelação, tá? Mas isso não é assim, eu vou fazer uma constelação hoje e na próxima semana eu já vou fazer outra constelação. Não, porque eu vou digerir tudo aquilo que eu vi. Então, o que aconteceu aqui que eu falei para o pessoal da outra live também? Todas as constelações, nós que trabalhamos com constelações, a gente já começa a ver pelos sintomas, a gente já sabe mais ou menos o que é, só pelo que a gente tem de experiência. Mas é como uma cirurgia, a gente tem que abrir às vezes, e só depois de aberto, durante a cirurgia, é que eu posso verificar qual é a extensão daquele problema, tá? Então, é muito delicado quando, às vezes, a pessoa ela faz assim, olha, ela faz uma constelação, mas aquela constelação, ela não deu o resultado que ela queria. Aquela constelação não falou o que ela tinha de expectativa. E aí, o que ela fez com aquele raio-x da constelação, né? Porque aí detectou um problema, verificou o que é, e aí a pessoa às vezes guarda aquele raio-x dentro da gaveta e não toma mais nenhuma atitude e continua reclamando da mesma dor. Então, se eu reclamo da mesma dor e eu olhei aquele raio-x e eu não fiz nenhum movimento para mudar aquilo, nós vamos repetir, lógico, vai ser uma repetição de padrão, assim como essa repetição de padrão acontecia com os nossos familiares. Então, a Gi falou que entendeu, né? Então, por isso que a constelação ela é considerada uma terapia breve e conclusiva. E como ela é fenomenológica, ela acontece, então não sou eu que faço a constelação. Eu facilito o seu olhar com aquilo que eu estou vendo, porque eu fui treinada para olhar. Eu vou olhar o que tem de problema ali. Então, como eu vou olhar o problema e eu falo para você, e nós estamos nesse zoom out, e nós estamos olhando para o mesmo local, aí o que acontece? A constelação ela é considerada um reajuste de GPS interno. Então, eu tenho um problema, e aí eu
eu fiz a constelação, verifiquei que aquele caminho que eu fazia não era o melhor, não era o mais curto, não era o mais seguro, e eu mudo de lugar, sabe? Eu mudo de canal. Então, eu mudo de avenida. Então, o que acontece? Por isso que todas as terapias são benéficas, e eu falo da constelação porque eu trabalho com a constelação, né? Então, para quem chegou agora, então nós estamos falando sobre perguntas e respostas, sobre constelação familiar sistêmica. Muitas pessoas me perguntam, é diferente familiar, sistêmica? É que a nossa família é um sistema, né? É um sistema familiar. Então, nós vamos sempre trabalhar sempre com o alicerce, sempre com a base, mesmo que a pessoa venha até a constelação e ela vai falar assim para mim, mas eu tenho um problema profissional. Sim, você tem um problema profissional, mas nós vamos olhar como é que é o seu relacionamento com os seus pais, como é o relacionamento com a tua mãe, que foi a porta de entrada nessa vida. Então, nós vamos olhar como é que você se comporta com relação a esses problemas, para que a gente possa olhar o profissional também, tá? Eu tô achando muito interessante, agradeço muito vocês aqui, porque tem muita pergunta aqui. A Suzana, eu pedi para ela colocar aqui umas perguntas que tinham me enviado, e me enviaram uma pergunta assim, não é a Suzana que fez, mas é que me mandaram: fico irritada com pessoas que têm uma voz infantil. O que acontece? A voz é a projeção da nossa força, né? Então, assim, se eu, com a idade que eu tenho, eu ainda tenho uma voz muito menininha, muito, sabe? Então, eu começo a ter um conflito. E a Suzana falou assim, mas eu fico mesmo, é verdade. Então eu sabia, só porque eu tinha te mandado aqui, porque não ia dar tempo aqui, então o Wilson e a Suzana estão me mandando. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tá mandando pra gente uma informação que ela ainda está cristalizada, ela ainda está parada na infância. Então, ela mostra pra gente que essa criança ainda precisa ser vista. Essa criança precisa ser curada. Só que quando irrita a mim, essa voz infantil, quem tem que olhar para isso sou eu. Aquela pessoa que tem a voz infantilizada, ela precisa ser acolhida, né? Então é uma voz infantil, então a criança dela deve ter uma ferida profunda e ela ainda está presa. Às vezes ela tem 70 anos e tem uma voz infantil. Mas se eu me irrito com a voz infantilizada, eu preciso olhar para isso. Então é muito interessante quando as pessoas falam assim, mas ela me irritou. Então eu pergunto, por que ela te irritou? Porque tem gente que nem percebe que a voz da outra é infantilizada. Tem gente que não presta nem atenção. É muito interessante isso, né? E aí quando nos irrita, então eu olho para que esse problema veio, né? Então você pode ver, às vezes a pessoa não é infantil com a voz, mas ela não tem força. Vocês já conversaram com alguém que a pessoa não tem força na voz? Ela fala assim, Ângela, você poderia vir para mim? Parece assim que ela fala e ela dá um passinho para trás, sabe? Ela vai falando, ela tem medo até de falar, sabe? Então, eu acho que... a Suzana tá falando, é uma célula espelho. Então, assim, às vezes é alguém da minha família que é adulto, mas como já é adulto de idade, a idade é cronológica, mas a idade emocional é de criança. Então, às vezes, esse adulto, ele vai pedir uma atenção para mim muito grande. E isso daí vai me prejudicar demais com relação a isso, sabe? Então, porque assim, porque olha, vamos supor, tem muita gente que namora alguém que está na cadeira, a gente fala assim, a cadeira da criança, né? Muitas vezes a gente fala assim, olha, nós estamos na cadeira da criança. Então, se a pessoa namora um moço que está na cadeira da criança, e ele vai vir assim, ai, porque você não fez isso pra mim? Ai, porque você não falou tal coisa pra mim? Então, você vai olhar e você vai falar assim, peraí, o que ele tá querendo de mim? Será que ele quer que eu seja a mãe dele? Então, esse relacionamento não vai dar muito certo, né? Então, eu tô vendo aqui que tem mais perguntas, deixa eu fechar essa daqui, para que a gente possa fazer várias, né? Que vai ser muito legal a gente ver aqui, né? Aqui, eu pedi para a Suzana também escrever uma pergunta aqui para mim,
porque a Carol tinha me perguntado isso, e eu falei, como ela perguntou e não era aqui no bloquinho de perguntas, foi em WhatsApp, problemas com sobrepeso e compulsão alimentar são ligados à mãe? Então, eu também vou responder para vocês superficialmente, porque como eu falo, toda cirurgia tem que abrir para depois verificar o que tem lá dentro, né? Então, a constelação é igual. Então, eu vou olhar uma constelação e vou verificar o que tem de problema naquela constelação. Mas, pela nossa experiência, pelo número de pessoas que eu já conversei, e as pessoas que trabalham com constelação também conversaram e trataram, normalmente tudo que é relacionado à parte alimentar, ou sobrepeso, ou anorexia, bulimia, refluxo, pode estar ligado sim à família materna. Então é assim, às vezes é a mamãe, mas às vezes o pai tem um grande problema com a mãe. Eu sou muito ligada ao pai, por isso que eu falei, é relativo, mas normalmente é sim, e aí eu como para preencher um grande vazio. Agora, eu quero passar para vocês a minha experiência com algo que eu descobri muito recente e eu quero deixar para que vocês possam pesquisar sobre isso. Vocês já ouviram falar sobre TARE, que é um transtorno alimentar restritivo evitativo, ou TAS, transtorno alimentar seletivo? Muitas pessoas têm esse problema e é assim, ó, a criança, às vezes, ela não consegue comer nada que seja pastoso. Você dá uma papinha para a criança, ela tem náusea. Você vai dar uma banana para a criança, ela tem náusea, porque é pastoso. Então, tudo que é pastoso depois com o tempo, ela não vai comer, né? Então, a Suzana tá falando que foi no Instagram da Fernanda do Vale que eu vi isso, o filho dela tem esse problema, e ela falando das características que uma pessoa que tem TARE tem, eu comecei a perceber que quando criança eu provavelmente tive esse transtorno alimentar, só que assim, olha, como a gente não conhecia e de repente é assim, ó, come, isso faz bem, então a gente vai comendo. Mas essas crianças, elas conseguem identificar, e isso é um problema que eu tive, eu consigo identificar se a pessoa trocou um tempero da comida dela. Se eu peço uma comida no restaurante, sempre, eu consigo detectar se o cozinheiro trocou o cozinheiro. Eu consigo detectar assim, se a pessoa mascarou aquela comida com temperos. E eu achava que era só uma qualidade minha, a parte do paladar e do olfato muito desenvolvido, né? Mas isso é uma característica do TARE, que é esse transtorno alimentar. E aí foi visto aqui, olha, normalmente eu não sou psiquiatra, não sou nutricionista, e aí o que acontece? Eu só vou dar o meu depoimento, depois vocês vão buscar. Por quê? Porque eu vou dar o olhar da constelação para vocês com relação a isso. Por que de repente eu tive isso e desenvolvi, que eles chamam, né? Parece um superpoder com relação ao olfato e o paladar. Eu sei detectar, às vezes eu como, sabe quando vocês já viram na TV alguém que come e sabe detectar que condimento, quanto foi colocado? Eu sei fazer isso. Por que foi desenvolvido no meu caso? Até eu falei para Fernanda do Vale. Eu falei assim, fazendo constelações e verificando, eu falei, bom, os meus avós maternos, na época da Guerra Civil Espanhola, foram presos por causa de comida. Porque Franco dava uma quantidade de farinha, distribuía uma quantidade de farinha e você não podia negociar com o seu vizinho. Eles faziam pães e trocavam com outros alimentos e aí foram denunciados como mercado negro, foram presos. Então eu falei, bom, deve ser por causa disso. Mas aí depois olhando profundamente para isso e conversando com as outras pessoas, o que aconteceu? Minha mãe me falou que teve um primo dela que aos 7 anos saiu, porque na Europa as pessoas às vezes vão para floresta lá, né? E aí ele comeu um cogumelo envenenado. E aí o que acontece? Disparou na minha célula
algo assim, ó, cuidado para comer certos alimentos. Você vai cheirar, você vai degustar muito bem para saber se aquilo te faz bem ou mal. Então, aqui eu vi os psiquiatras falando que tem transtornos, assim, que a parte psicológica interfere muito nisso. Então, não só o sobrepeso, não só uma bulimia, não só uma anorexia, como um transtorno alimentar que a gente não conhece, que é algo que está fora do nosso alcance. Então, é sempre bom a gente procurar um profissional dessa área, né? E se for o caso, se alguém quiser também, eu tenho um problema de compulsão, eu tenho um problema alimentar, aí também pode me procurar para constelação, que a gente pode olhar para isso com carinho, né? Deixa eu ver uma outra perguntinha aqui para vocês. Deixa eu ver, a Bia perguntou. Eu me pergunto por que atraiu pessoas que têm depressão ou uma certa, acho que ela não veio completa. Aqui, ó. Eu me pergunto por que atraio pessoas que têm depressão ou uma certa carência. Não veio completa aqui a pergunta, Bia. É assim, ó. A constelação diz que quando nós atraímos determinadas pessoas, assim, num grau maior que chama atenção, nós precisamos olhar por que nós estamos atraindo aquela pessoa. Então você fala, tá, eu não sei por quê. Mas então nós vamos dar um lugar no coração por causa dessa pessoa. Normalmente, a pessoa que tem depressão, ela não está em contato, o Bert dizia assim, ó, não está em contato com a vida. Então ela está ligada a alguém que faleceu, pode ser alguém da família que faleceu, pode ter sido gerada com um gêmeo, e aí de repente a pessoa não sobreviveu. Então, a depressão, ela vai levando você para interiorizar e você fica sem força na vida, você fica sem força para poder expandir esse sopro de vida, né? Porque tanto é que a pessoa que ela é deprimida, ela tem até um problema até às vezes para respirar, parece que a respiração sempre vem mais curta, parece que ela tem medo de entrar no jogo da vida, como a gente falou ali na live do Rafa, né? Aqui mais umas perguntinhas que eu pedi também. Aqui, olha. Não, a Lígia falou. Obrigada. Você é linda, amei constelar com você. A Lígia é uma querida, fez constelação. E o menino dela tinha um problema. E de repente, uma semana depois, o marido dela veio constelar. Então é assim, como nós temos trilhões de células, 50% DNA da mãe, 50% DNA do pai. Então, o que acontece quando aqui me perguntaram também, né, se eu posso constelar por outra pessoa. Eu não posso constelar por outra pessoa, só os pais podem trazer o problema de uma criança, né? De um filho, sei lá, até os 14, 15 anos. E aí, mas o que acontece? Aquela mãe vai trazer e nós vamos ver o comportamento do filho com relação a esse problema. Aí o que acontece quando só um lado constela? Aquela criança, 50% DNA daquela criança, se era esse, vamos supor, a mãe vai lá e constela. Se o problema era a mãe, ok, isso é selecionado. Mas se o problema não era com a mãe, depois o pai vem constelar e aquilo é solucionado. Aqui a Lígia tá falando. Ela falou, olha, eu posso falar então, né, Lígia? Ela é mãe de uma criança autista, e acho que 5 aninhos, né, o seu filho, e ela falou assim, olha, como eu conheci a constelação, eu quero verificar o que a gente pode olhar para isso. E nós olhamos com muito carinho, Lígia, para o caso dele, né, e uma semana depois seu marido veio também para fazer a constelação, e a gente olhou como um todo para a família. Então, tudo que ele trazia através do autismo foi olhado na constelação e agora ele pode ficar mais tranquilo. Então, quando nós temos um problema físico ou emocional, eu sempre falo isso nas constelações, falei para ela também, é assim, nós ou os nossos filhos trazem um problema, é como se acendesse a luz do painel do carro, e aí assim, é bom ou é ruim que acenda a luz do painel do carro? Muita gente fala, é ruim. Então, não é ruim. Sorte a nossa que acendeu a luz e nos mostrou que nós estávamos sem combustível. Sorte a nossa que acendeu e mostrou que a gente estava com um problema.
maior, e aí eu não vou ter um problema por causa disso, né? Então, então o filho dela veio trazer uma informação para todo o sistema familiar, falando assim, olha, eu gostaria que incluíssem as pessoas da nossa família que não foram incluídas. Ela está falando, ele está muito tranquilo, é mágico. Isso gente, esse depoimento é maravilhoso, porque essa tranquilidade é assim, ele precisava mostrar. Normalmente a gente mostra para nossa família um problema, como a Bia perguntou, por que ela atraiu pessoas com depressão? Porque a gente precisa olhar para as pessoas que estavam deprimidas e não tinham força para continuar vivendo, e a gente dá um lugar no coração. O filho da Lígia, ele trouxe o autismo para o sistema familiar. E são pessoas muito especiais porque eles se colocam à disposição do campo familiar para que algo possa ser visto, tá? Aqui, olha, é bom que está alertando com tudo isso. Aqui, deixa eu ver quem mais que fez perguntas aqui. Aqui a Lígia mesmo. Podemos constelar tudo? Vida pessoal, profissional, saúde, relacionamento? Sim. Qualquer tema pode ser visto através da constelação. E aí alguns são denominados, né? Direito sistêmico, o outro é constelação empresarial. Mas a base de tudo, sempre que nós vamos olhar qualquer parte, vai ser a parte familiar relacionada àquele tema, tá? Então, eu vou ver um relacionamento, então eu vou ver a parte que, de repente, tinha um problema na nossa família e nós estamos repetindo, né, esse padrão na família. Então, se alguém quiser fazer uma constelação de qualquer tema, é possível. Aqui, Júnior diz, sou cuidador de uma criança autista de 10 anos e estou aprendendo muito. Olha que interessante, porque não só para a família dessa criança autista, mas como para as pessoas que estão cuidando dessa criança, vai trazendo uma informação pra gente, né? A Bia disse melhor live, melhor facilitadora, eu agradeço muito a confiança de vocês. Aqui o Cláudio diz, o medo na constelação, o que quer mostrar? Dentro da medicina psicossomática, o medo, ele começa a atingir a parte de rins e bexiga, né? Então, a gente não está filtrando um problema. Então, eu fico impotente perante esse problema. Então, o que acontece? Por que eu tenho medo? Quais são as funções básicas que uma criança ela precisa ter? Ela precisa ser protegida, ela precisa ser amada e ela precisa ser nutrida. O que acontece? Quando eu não tenho essas três partes, que são a base de tudo, eu não tenho isso saciado, eu vou ter um medo. Então, eu vou ter medo porque a hora que eu precisei, às vezes, dos meus pais, eu não estou condenando os pais, eu não estou julgando. Naquele momento, eu não sei o que estava acontecendo com aquele pai, que ele estava interiorizando um outro tipo de problema. Mas a criança faz uma leitura de que ela estava desprotegida. E ela estando desprotegida, ela começa a ter medo. E você pode ver, e com esse medo, a criança às vezes pode fazer xixi na cama, ela já tinha sido desfraldada, ela começa a ter um problema novamente. Então você começa a olhar para tudo, porque tudo são sinais, sabe? Tudo são, os sintomas nos ajudam e todos os sintomas são benéficos. E deixa eu fazer com que vocês também lembrem sempre disso. O problema não é o problema. Tá? Parece algo que é um conflito, mas o problema não é o problema. Se vocês acham que essa live pode ajudar alguma pessoa, porque ela vai ficar 24 horas, né? Ou se eu conseguir salvar no IGTV, vai ser melhor ainda, porque ela fica para sempre. Mas caso aconteça algum problema, manda nesse... Existe um aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel do lado desses dois... desse quadradinho que tem um ponto de interrogação, envia para algum amigo, porque o que nós estamos falando aqui, às vezes vai solucionar algo que a pessoa ela tem, às vezes, uma necessidade, e nós estamos conversando exatamente sobre as necessidades deles. E se vocês, assim, com um coração muito bom, puder clicar no coração, vai ser mandado para o maior número de pessoas também essa live, né?
Estou mandando para os amigos, aqui a Bia está falando. Oi, Sandra. Alec falou, boa pergunta. O Rafa viu que o Júnior que estava aqui, que bom, né? Nós falamos sobre o medo, falamos sobre as crianças, o problema do autismo. Normalmente, olha, um problema que ele é neurológico, um problema que é tão grandioso, normalmente não é da criança que nasceu com esse problema, é do sistema familiar. Então, o sistema familiar como um todo precisa olhar para isso. Às vezes, o sistema familiar não vai olhar para isso, mas a pessoa que, a mãe, vamos supor, a Lígia, né, e o marido dela, o Alan, que foram pessoas especiais, que receberam, né, o filho com todo carinho, estão olhando para isso com mais carinho ainda, e incluindo tudo isso na vida da família deles e mostrando para nós que é possível, eles estão ganhando muito com isso e nós mais ainda. Aqui tá muita gente falando que pessoas com atitudes infantis irritam, por exemplo, jogo de videogame, desenhos, chaves. O que acontece? Essa pessoa, ela tá olhando para a ferida profunda dela, que é infantil, mas um videogame, quando é só de vez em quando, é um tema. Quando ele se torna um vício, assim como nós falamos, compulsão alimentar, algo ligado à comida, normalmente está relacionado a um rompimento, uma ausência materna. Os vícios lícitos e ilícitos, eles estão relacionados a um rompimento, a uma ausência paterna. Então, a gente vai olhar para isso e por que... aqui a Gisele está falando do gêmeo evanescente. Então, o que acontece sobre os gêmeos, né? Aqui existe um estudo que diz que de 36% a 40% das mulheres, elas têm uma gravidez gemelar. Mas a gente não vê esse número tão grande de gêmeos. Então, por quê? Porque o gêmeo não consegue sobreviver. Se ele não consegue sobreviver, a constelação vai fazer com que a mãe viva esse luto e possa dar um lugar no coração para essa criança, e o filho que veio junto ou veio após esse falecimento desse bebê, ele não precisa ficar sobrecarregado com isso, tá? Desculpa, pessoal, eu acho que teve algum problema no Face, eu não consegui fazer essa transmissão simultânea aqui com o pessoal do Facebook. A próxima vez eu vou fazer com eles, né? A Thalita diz, meus filhos não comem nada pastoso quando saíram da papinha. Às vezes é só uma evolução. Então, assim, eles não comem porque é uma evolução, mas às vezes tem repugnância, às vezes tem, né, náusea com isso, né? Bom, aqui tem mais um pessoal. Oi, Sávio. Oi, Keila. Tem muita gente irritada com as atitudes infantis. A Cida veio aqui também e tal. Eu vi numa live esses dias uma menina que tem a voz assim e fiquei super chateada. A Su falou aqui. Então, o pessoal que eu não vi no começo, né? Se puder depois colocar na caixinha aqui, esse ponto de interrogação que tem aqui, vocês podem me mandar as perguntas, porque senão elas vão ficando perdidas lá para cima. Aqui, como lidar com o luto, como encontrar paz interior. Como podemos encontrar aqui? Não, já foi aqui, era na parte de cima no meu aqui, olha que interessante. Como encontrar a paz interior. Gente, o Bert Hellinger tem um livro que a própria título do livro, ele já nos traz a informação. No centro, sentimos leveza. O que é uma paz interior? É quando as nossas células param de brigar, elas param de entrar em conflito, param de polarizar, e aí eu encontro a paz. O que acontece? Às vezes a paz não é possível acontecer porque eu opto por estar só do lado da mãe ou só do lado do pai. Mas eu sou a junção de pai e de mãe, né? Então, se eu sou a junção do pai e da mãe e eu opto por um lado, eu estou polarizando. Então, eu não consigo encontrar a paz interior. Às vezes não é na família, mas eu começo a polarizar fora de casa.
Então, aí tem mais um probleminha. Então, essa paz interior é assim, quanto mais próximo eu estiver da minha individualidade, assim, não é uma individualidade que eu não estou com o todo, mas quanto menos eu estiver num personagem, quanto mais autêntico eu for, vai ser muito melhor para eu encontrar essa paz interior. Deixa eu ver aqui. Aqui diz a Bruna, por que a síndrome do gêmeo evanescente acontece dentro do sistema? A Andrea perguntou. Porque, bom, primeiro, eu não sei te responder por que as mulheres, depois desse estudo, são programadas para ter essa gravidez gemelar num grau tão alto assim de quase 40% das mulheres e não conseguir levar adiante. Mas o que eu sei dentro da constelação é que quando a criança, vamos supor, a minha bisavó perde um bebê. E aí ela tá fora desse sistema familiar, então tipo, ninguém fala desse bebê. Ele tira toda a desordem da família, né? Então, o que vai acontecer? Às vezes vai ver a neta que perde um bebê, a bisneta que perde um bebê, até que alguém olhe e dê um lugar no coração a todos os bebês que essa família perdeu, tá? E quando a pessoa quando a pessoa já perdeu os pais, mas sente que ficou algo para ser resolvido. Bom, o que acontece? A gente perde os pais fisicamente, mas o DNA dos nossos pais sempre estará com a gente. Então, se nós resolvermos aquilo, porque muita gente fala assim, tá, mas o meu pai já faleceu, eu posso fazer uma constelação e falar com ele? Isso é uma religião? Vai haver uma incorporação? Não é uma religião, não é uma incorporação, mas eu posso olhar para alguém numa constelação em grupo e representando meu pai, ou na constelação com bonecos, e eu posso resolver isso dentro de mim, e aí esse GPS interno meu vai ser resolvido. Então, hoje, eu acho que não vou encontrar aqui, mas é assim, as pessoas que se sentem sozinhas. Uma pessoa que sente solidão. O que acontece? Quando uma pessoa sente solidão, ela não entendeu o quanto ela está junto com tanta gente. Porque assim, olha, aqui eu nasci, vem os meus pais, depois vem os meus avós, então são mais 4, daí os pais dos meus 4 avós, né? Então mais 8 pessoas. Você já pensou que tem milhares de pessoas que eu tenho o DNA deles dentro de mim, que essas histórias estão comigo, então eu jamais estarei sozinha. E assim, eu jamais estarei também sem os meus pais. Porque o meu pai, ele faleceu há 11 anos atrás, mas eu não me sinto sem o meu pai. Meu pai está sempre presente, porque dentro do meu coração, porque normalmente é algo mais romântico, né? Quando a gente fala dentro do meu coração, meu pai vive. Mas quando a gente vai para a ciência, dentro da minha célula, o meu pai vive, tá? Eu fiz a constelação do Alexandre, um moço que veio fazer a constelação, a mãe havia falecido e ele estava treinando para São Silvestre. E ele falou assim, nossa, minha mãe não vai ver eu cumprindo a São Silvestre. E eu disse assim, sim, ela vai, porque ela vai correr com você. O DNA dela ficou todo aqui, ela te deu esse DNA de presente, toda essa informação. E aí eu falei, a hora que você chegar, você vai falar, mãe, sabe, corremos juntos. Então você vai sentir aquele luto, você vai fechar aquele ciclo, mas você não vai ficar mais triste a ponto de não querer viver. Aqui o Vitor, osteopata querido, falou síndrome dos túbulos coletores renais, depois nós vamos entrar em contato com ele. Vitor, fica aqui o convite para a gente fazer uma live, juntando osteopatia com a constelação, para que a gente possa olhar de um outro ângulo, né? Porque eu achei muito lindo quando a Marisa veio fazer uma constelação, uma osteopata, o Vitor também fez, e a osteopata disse assim, Ângela, a constelação é a osteopatia da alma. Porque quem fez osteopatia sabe que às vezes uma dor no ombro, o Vitor vai manipular o meu fígado, então, porque está correlacionado. Então, ele vai liberar algo
ou no crânio, né, ou no fígado, e aí depois ele vai tirar essa dor que eu tenho no ombro. E a constelação é a mesma coisa. Às vezes as pessoas estão olhando para um lugar e aí eu vou mostrar um outro lugar. Nós vamos olhar ter uma outra visão. A Sandra Matê disse, é uma entrega à constelação e você se encontra com o seu eu. É isso mesmo, quanto mais próximo do seu eu você estiver, mais autêntica será a sua missão. Mais você vai entender o que você veio fazer na Terra e maior será o seu legado. Porque não importa se ele é grande ou pequeno, mas é assim, outro dia eu estava falando para o Wilson, a nossa missão é assim, no carro, todas as peças são importantes, sabe? Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu sou uma peça pequena, mas aquele carro não vai funcionar se aquela pecinha pequena não existir. Então, nós temos uma importância muito grande no nosso sistema familiar, e nós temos uma importância muito grande também no sistema, sabe? Da humanidade como um todo. Então, quanto mais próximo aqui, como a Sandra falou, quanto mais próximo do nosso eu nós estivermos, mais autêntico nós seremos. E essa autenticidade nos leva para a nossa missão de vida, tá? Aqui... Deixa eu ver, tem... Não sei se a Miriam conseguiu. A Sandra Matede disse, quando minha mãe perdeu sua filha, parecia proibido falar nela. Era até estranho. E quando eu perdi o meu filho, eu exigi que ele se mantivesse vivo. É bem o que você disse. O Paulinho não foi embora. Ele continua. É muito forte isso. E vocês assistam aquele desenho Viva, a Vida é uma Festa. E vocês vão vendo, quanto mais vocês falarem, quanto mais vocês olharem para as pessoas que fizeram parte da nossa vida e fizeram parte do nosso sistema, o Paulinho, por algum motivo, ele se colocou à disposição do campo para mostrar isso, inclusive até para incluir a sua irmã que faleceu. Tem N motivos que a gente já pode saber, vamos supor, verificar. Deixa eu falar uma coisa aqui também que eu tinha... que passou. A Cida Bortoleto, a mãe da Mariana Bortoleto, faz aniversário hoje. Eu não sei se a Mari veio para essa live, eu acho que eu tinha visto ela entrando na outra live. Quero dedicar a ela também todas essas informações aqui, porque de repente nós estamos fazendo essa live maravilhosa, mostrando tudo aqui para o pessoal, num dia do aniversário dela, né, e da Roberta, minha amiga também da Itália. Viu, pessoal, uma enquete, porque depois eu vou deixar para vocês, inclusive no Instagram novo lá. A Mari falou, estamos aqui. Então, para Cida, um super beijo, que ela seja sempre muito feliz e que todos os seus sonhos, Cida, se realizem, viu? Gente, vocês acham legal a live de sábado ou domingo? Então, por enquanto tem quarentena, eu acho que os dois estão meio paradinhos, né? E aqui a Tayana também faz aniversário. A Tayana, olha, faz aniversário hoje. Parabéns, Thay. Isso, eu deixei um oi pra ela tá aqui na live. Super parabéns, Tayana, que também os seus sonhos se realizem. Que todos vocês e todos o pessoal da live também tenha muita saúde e que todos os sonhos se realizem. A Dani disse, a ansiedade é um problema que pode vir do pai ou da mãe. A ansiedade, Dani, a gente precisa olhar por que a pessoa não está no hoje, por que ela não está no aqui e agora, o que lhe traz ansiedade. Por isso que a constelação, às vezes, ela vai olhar por que ela não conseguiu olhar para o que lhe faz bem. Porque hoje, vamos supor, nós estamos aqui na live, nós estamos aprendendo sobre isso. O que importa agora, nesse momento, é que a gente possa ajudar o maior número de pessoas com as nossas perguntas e com as nossas respostas, porque isso vai fazer a grande engrenagem do planeta Terra girar e a gente pode ter mais cura. E aí sim, tudo aquilo que a gente fala, é porque, olha, no Jornal Nacional só passa isso, ou é uma notícia ruim. Não vamos colaborar para as notícias ruins, vamos fazer algo diferente, né? Aqui, deixa eu ver o pessoal que está falando aqui, o pessoal está respondendo, domingo, tal. Tayana falou, agradeceu, que linda, a Cida também agradeceu.
Ai, olha que linda, essa também fez aqui, que tá aqui, ó, meu pet, Vete, ela é veterinária, fez constelação comigo. Sempre atraio companheiros que me rejeitam. Gostaria de me livrar disso e ter sucesso na vida sentimental, porque a gente precisa resolver sempre o alicerce. E o que acontece? Nós temos que olhar, se nós já saímos, muitas vezes nós estamos no meio do papai e da mamãe. Então é assim, meu pai é muito chato, eu sou o marido da minha mãe. Minha mãe é muito chata, eu sou a esposa do meu pai. Então nós precisamos encontrar o nosso lugar e olhar para os relacionamentos afetivos da nossa vida, da nossa família, porque às vezes nós temos tias, nós temos primos repetindo muito esse padrão e nós vamos dando um lugar no nosso coração. E por que eles nos rejeitam? Porque não é assim, a gente não está fazendo com que uma repetição de padrão. Então é assim, quem eu rejeito? Às vezes eu rejeito o papai, às vezes eu rejeito a mamãe, às vezes eu rejeito o meu avô, porque ele é muito grosseiro. Mas lembrem-se que nós nascemos porque aquele avô, ele deu uma... ele permaneceu, ele sobreviveu e a minha mãe nasce e me deu a vida, né? Então nós temos assim, quando nos rejeitam, nós vamos olhar para o nosso sistema familiar, quem foi rejeitado, dá um lugar no coração, agradece por ter feito parte da nossa família e vamos olhar para quem nós rejeitamos. O Wilson me passou aqui. Tem gente que mora longe e quer saber como que faz a constelação. As constelações podem ser online, então eu pego os bonequinhos, eu faço a constelação online. Antes da pandemia, eu fazia sempre muitas constelações de outros países. Então as pessoas têm... aqui é uma das perguntas. Qual a diferença de uma constelação individual, presencial ou online, para uma constelação de grupo? Não tem diferença no resultado final, o resultado é o mesmo. Vai depender da sua personalidade, vai depender do que você quer. Então tem muitas pessoas que elas não gostam de falar dos seus problemas, né, para outras pessoas. Então não que tenha que falar muito numa constelação em grupo, mas às vezes a pessoa ela não quer contar do problema dela. Vamos supor, olha, perdi um bebê, tenho um filho autista. Tem muitas pessoas que às vezes não vão querer falar sobre isso. Então se ela não vai querer falar sobre isso, então ela vem numa individual. Então o que acontece? As pessoas, eu comecei a fazer as constelações online, tem dado um resultado muito legal. Inclusive, depois a gente vai verificar de expandir essas informações. Então, com lives, com cursos, com tudo que a gente possa fazer online para que as pessoas que não possam estar no presencial possam ter essas informações. Então, por isso que eu falei para vocês, mandem essa live para as outras pessoas, né? Coloquem os coraçõezinhos para que mais pessoas possam receber. Da Miriam, eu não consegui verificar inteira a pergunta dela aqui. Mas deixa eu ver se eu consigo mais pessoas aqui, mais perguntas. Aqui, a Miriam. O trauma de hoje pode ser um acontecimento da sua vida passada? Então, Miriam, o que acontece? As constelações, ela vai tratar especificamente desta vida. Então, a sua religiosidade, que acredita ou não na vida passada, ela não vai mexer com isso. Mas veja bem, mesmo que não seja outra vida, vai mexer com algo que assim, ó, o meu avô teve uma vida, só que meu bisavô, meu tataravô que eu não conheci, ele teve um problema lá na Europa, eu não sei desse problema, mas eu tenho um trauma agora aqui. Então, através do meu sintoma, eu vou saber dessa vida, sabe? Então, a gente vai tratar do que a sua célula, nesse instante, está reverberando. Mas, então, é assim, a gente respeita todas as religiões, mas não trata especificamente de outras vidas, né? Aqui a Aninha perguntou, quando você irá fazer uma constelação familiar fechada online? Então, eu estou estudando isso, Aninha, para que a gente possa fazer a constelação pelo Zoom, online, que a gente possa fazer um webinário, que possa fazer cursos para que as pessoas possam
ter essa comodidade de estar em casa. Agora entenderam, após uma pandemia, que e fazer online tem uma potência tão grande quanto fazer presencial, e as duas são excelentes, e eu recomendo as duas. Então aguardem, teremos sim novidades. Eu acho que estamos rumando para isso. Nós estamos aqui, ó, o pessoal está falando eba. O Rafa Kiel escreveu: Ângela, existe uma influência de animais domésticos no sistema familiar? Sim, eu tenho conversado muito com as pessoas, e você pode ver o quanto isso tem atingido as pessoas, olhar para os seus próprios animais. Eles sempre estão trazendo uma informação, assim como um filho, eles também trazem essa informação. Fiz a constelação de uma moça que tinha síndrome do pânico, mas muito, muito forte, a ponto dela não conseguir subir quase no elevador onde eu atendia. E aí ela estava conversando comigo, depois, no meio da constelação, falando da cachorrinha dela, que estava tendo um problema, e eu falei assim, me fala sobre ela. E ela falou assim, então, minha cachorrinha... Ela falou várias coisas, aí eu peguei algo que estava relacionado com o problema dela. Ela disse assim, eu levo minha cachorrinha para passear no parque, eu abro a porta do carro, ela desce, anda 2 metros, olha a praça e volta para o carro. A cachorrinha estava com síndrome do pânico também. Então, quer dizer, ela estava ajudando a filtrar, a mostrar para ela de um outro lugar, olhando de fora, tá? Então, é muito interessante, às vezes você vê crianças que foram perdidas, né? Alguns bebês, as pessoas que perderam bebês, às vezes, colocam algum animal no lugar dessa criança. Então eu vejo histórias assim muito fortes com relação a tudo isso, então representando muitas vezes os membros da família. Então a gente vai tratar com muito carinho, já tratava com muito carinho os animais, mas agora entendendo que eles têm uma função muito grande na nossa vida, tá? Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí, olha, você irá fazer constelação online? Já perguntei da Aninha. Eu faço online, mas não em grupo, né? Por enquanto, né? Olha, isso daqui que me perguntaram, eu pedi para a Su também escrever, que não ia dar tempo de passar aqui. Contar sua história com detalhes negativos reforça os problemas? Sim. Por isso que eu falei para o Rafa que agora a minha descrição... na página nova, Ângela Constelação 2, para quem quiser, depois eu vou colocar muita coisa ali que vocês possam compartilhar com os seus amigos. Hoje em dia é fechado o meu Instagram, mas eu quero que vocês, eu coloquei na minha descrição assim, facilitador em constelação familiar, especializada em storytelling sistêmico. Então, eu estou ensinando as pessoas a começar a contar a sua história de uma outra maneira. Porque até então, muita gente nem olhava para aquela história, nem sabia da sua própria história, tá? Então, eu acho assim que vai ser muito legal vocês começarem a entender que não adianta ficar reclamando e falando mal do pai. Vocês estão entrando no avião e falando mal do piloto, sabe? E assim, por quê que nós vamos falar mal? Se foram eles que foram a nossa porta de entrada, então não dá pra gente falar de quem nos gerou, né? Deixa eu ver, Keila. Filhos que não conseguem morar sozinhos, por exemplo, e vivem com os pais. O que acontece? Essa parte de não conseguir morar sozinho, é assim, quem não consegue morar sozinho normalmente são os pais. E aí o que acontece? O filho sente isso. Ele sente que a mamãe ou o papai vão ficar doentes, que a mamãe ou o papai vão ficar tristes se ele for embora. Então é assim, o filho está emaranhado, ele precisa fazer uma constelação para sair desse emaranhamento, e a mamãe e o papai têm que abençoar que os filhos saiam de casa, para que eles possam expandir e viver, né, a vida intensamente, né? Deixa eu ver, o Vitor também falou que mandou aqui. Aqui, ó, problemas de dores crônicas estão ligadas à disfunção no campo familiar. Eu não sei se ele está afirmando ou perguntando, provavelmente seja uma pergunta. Sim,
E é muito interessante, uma moça, ela veio com dores muito, muito fortes na perna. Ela já tinha passado por neuro... eu tenho 2 minutos só para encerrar tudo isso daqui. Eu adoraria fazer outra live, mas não vai dar. Semana que vem eu marco uma nova live para vocês aqui. Então, assim, problemas crônicos estão relacionados e a gente vai olhar sempre com muito carinho para isso, porque ela tinha problemas nas pernas. E aí o que acontece? Tinham pessoas que estavam com problemas nas pernas na família dela e ela estava no lugar dessas pessoas. Ou você está com problema na base, você está com problema em quem de repente veio antes, em quem sustenta. Pessoal, ai que lindo, não vai dar tempo de responder tudo isso, mas eu quero deixar para que eu possa depois fazer no outro Instagram. Olha, ele agradeceu, eu que agradeço aqui. Gente, quanta pergunta linda aqui para esclerose múltipla. Aqui estava falando também diabetes. Diabetes perdeu a doçura da vida, tá? Então, eu não quero fazer com que as pessoas comam doce, mas eu quero fazer com que as pessoas olhem para isso com carinho e comece a acolher a criança interior. A pessoa que tem diabetes, a primeira coisa que ela tem que fazer é olhar para a criança interior. Acolhe a criança da mamãe, acolhe a criança do papai e acolhe principalmente a sua criança interior. Então é assim, permita, sabe, eu não vou dar um choque anafilático aqui, mas às vezes permita comer o que a sua criança precisava naquele momento, sabe? Vá procurar com carinho um profissional que possa trazer essa doçura da vida novamente. Gente, muito obrigada a todos vocês. Eu queria ter, assim, muito mais tempo, mas gratidão a todos de coração. Na próxima semana eu marco outra e respondo novamente, tá bom? Super beijo!